A culpa é de Barack Obama. Sim, o ex-presidente americano, mais do que ninguém, inflamou a megalomania de Lula quando disse em 2009 que ele, Lula, era o cara. Foi numa reunião do G20 em Londres. Naquela conversa informal, Obama, sorrindo, chamou Lula de o político mais popular do mundo. Nunca saberemos se ele realmente falava sério, porque no mesmo bate-papo, Obama também disse que Lula era tudo aquilo porque tinha uma boa pinta. Relembre. Popular politician on earth. Most popular long-term politician on earth. It's because of his good looks. Então, esses elogios de Obama mexeram demais com o inconsciente de Lula. Se um dos mais carismáticos presidentes americanos disse que ele era o cara, então ele realmente deveria ser o cara, não é? Desde então, mais do que nunca, é assim que Lula se comporta, como se fosse o cara. Em 1928, a fábrica de doce dos irmãos Sobania, em Curitiba, lançou as balas Zequinha. As crianças do Paraná e Santa Catarina compravam as balas que vinham enroladas em figurinhas do palhaço Zequinha. E o tal Zequinha era um sucesso, uma verdadeira figurinha carimbada. Estava em toda parte, fazendo tudo quanto é coisa imaginável. Veja só alguns clássicos de situações vividas pelo Zequinha. Zequinha em viagem. Zequinha em Paris, Zequinha no circo, Zequinha medroso, tinha até Zequinha ladrão, Zequinha anarquista, Zequinha palhaço, Zequinha embriagado, Zequinha salsicheiro, Zequinha lutador e por aí afora. Tá vendo? Pois Lula é o Zequinha da cena internacional em 2023. Em 6 meses de mandato, ele já tinha visitado 19 países. Dava para lançar um álbum, Lula Zequinha passeando em Washington. Lula Zequinha fala mal dos americanos na China. Lula Zequinha desfruta dos palácios das Arábias. Lula Zequinha vai à coroação do rei Charles III. Lula Zequinha conversa com o Papa no Vaticano. Lula Zequinha revista tropas na África. Lula Zequinha curte adoidado com Janja, na Índia. É ou não o Zequinha versão 2023, figurinhas para colecionar? Foi acreditando no que Obama disse lá atrás, que ele, o Zequinha, ou melhor, o Lula, era o cara, que Luiz Inácio se ofereceu sem ser chamado para capitanear as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Você se lembra, de cara o nosso Zequinha trocou as mãos pelos pés ao dizer que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky era tão responsável pela guerra quanto o líder russo Vladimir Putin. Igualou o agressor ao agredido. Sugeriu que a Ucrânia deveria abrir mão do território da Crimeia. E foi além, deu a entender que Zelensky estava sendo pouco razoável em suas reivindicações. O Putin não pode ficar com o terreno, sabe, da Ucrânia. Não vamos, talvez nem se discuta a Crimeia. Talvez nem se discuta a Crimeia. Mas o que ele invadiu de novo vai ter que repensar. O Zelensky não pode também querer tudo o que ele pensa que vai querer. O Lula Zequinha é incansável. Puxou conversa sobre o seu grande papel como mediador da guerra com Xi Jinping, presidente da China, que deu pouca bola para o sonho de protagonismo do brasileiro. Essa história de que ele é o cara, o salvador da pátria, o campeão da paz, não tem colado muito. Por mais que Lula Zequinha tenha dado voltas ao mundo no primeiro ano de mandato, acompanhado de Janja Zequinha, tentando se firmar como líder internacional. De olho, talvez, como alguns já disseram, num Prêmio Nobel da Paz. Lula parece não perceber a pouca moral que tem em países democráticos um governante que estende o tapete vermelho para o ditador Nicolás Maduro, da Venezuela, que abre os portos brasileiros para navios de guerra do Irã, que se recusa a denunciar os crimes de Daniel Ortega, na Nicarágua, ou que insiste em culpar os americanos pela miséria de Cuba e não o regime comunista que está instalado por lá há mais de 6 décadas. E, por fim, um governante que hesita em chamar o grupo Hamas de terrorista e cujo Ministério das Relações Exteriores divulga uma nota à imprensa dizendo que não chama o Hamas de terrorista porque o Hamas não consta na lista de indivíduos e entidades qualificados como terroristas pelas Nações Unidas. Seria mais ou menos assim:
Olha, o Hamas matou, estuprou, torturou e sequestrou civis, jovens, velhos e crianças. Mas estou olhando aqui a lista da ONU, das organizações terroristas, e não consta que eles estejam listados, por isso não os chamamos de terroristas. Talvez o governo petista esteja esperando uma nova versão da lista, 2024, pela ONU. Talvez não tenha nada a ver com essa questão burocrática. Talvez seja só uma desculpa para não desagradar um grupo amigo, elogiado por sua base esquerdista, que confunde defender o povo palestino com defender bandidos e criminosos que abusam e causam miséria e morte desse mesmo povo palestino. Acho que até o Zequinha original sentiria vergonha de uma explicação dessas do governo do nosso Zequinha contemporâneo. É conversa para Zequinha dormir, como mostra a figurinha número 5 do álbum do Zequinha, versão 1955. E olha, ainda antes de encerrar, o palhaço Zequinha, o verdadeiro, teve versões diferentes lançadas em 1928, nos anos 50, nos anos 70 e mais recentemente em 2021. Olha, esse é o meu álbum de 1979 completinho. As crianças trocavam notas fiscais por figurinhas do Zequinha. Foi uma forma de o governo incentivar a emissão de notas e combater a sonegação fiscal. Mais recentemente foi lançada a novíssima versão do Zequinha pelo desenhista Nilson Miller. Tem até uma loja virtual dedicada a ele. É só procurar na internet. Para fechar, fique com algumas figurinhas impagáveis do Zequinha dos anos 50. Que o Brasil está dividido quando o assunto é política e ideologias, você já sabe. Mas se eu te perguntar se você é conservador, libertário, liberal ou social-democrata, você saberia dizer? Descubra sua posição com o novo quiz da Gazeta do Povo no link www.gazetadopovo.com.br/perfil-ideológico. Vamos saber mais no vídeo. O Brasil está bastante dividido quando o assunto é política e ideologias. Mas será que você sabe qual é o seu posicionamento no meio de tudo isso? Descubra agora no novo quiz da Gazeta do Povo. Ao responder ao quiz, você opina sobre temas como economia, Estado, costumes e nacionalismo. Conservador, liberal, libertário, centrista, uma mistura de várias posições. Qual será o seu lugar nessa escala? O resultado sai na hora e você ainda pode compartilhar com seus contatos. Acesse agora!